Galera, vamos lá, vamos falar de cada um dos campeonatos nordestinos aqui, começando pelo campeonato baiano, que eu quero falar aqui também. Já é um campeonato que também teve aí sua primeira fase definida e que não teve nenhuma surpresa, né? A gente tem aí Bahia e Vitória se classificando em primeiro e segundo lugar. Mesmo o Vitória conseguindo vencer o clássico, o Bahia ainda terminou na frente, né, da equipe do Vitória. E os duelos vão ser na semifinal, já também nesse final de semana e no próximo. Vamos ter Jequié e Bahia e o Barcelona de Ilhéus contra o Vitória. Claro que, na minha opinião, os favoritos são o Bahia e o Vitória. Então deve ter uma final Bavi no campeonato baiano, o que não acontece há um bom tempo, né? O Vitória vinha tropeçando aí no campeonato baiano e não conseguia se classificar. Teve ano que o Bahia também não conseguiu se classificar. Então a gente fica aqui hoje voltando aí com o Bahia e Vitória se classificando para a fase de mata-mata. Detalhes aí também, o Bahia de Feira rebaixado no Campeonato Baiano, né? Bahia de Feira, que era um time que nos últimos anos estava se classificando, né? E esse ano é um dos rebaixados. Também Juazeirense, o Jacuipense, Atlético de Alagoinhas, times que tinham nos últimos anos disputado aí, né, as primeiras posições e não conseguem se classificar. Então tá aí o Campeonato Baiano com a dupla Bavi se classificando depois de muito tempo que isso não acontece e são os favoritos aí para jogarem a final do Campeonato Baiano, beleza? A tabela do Sergipanão. A gente tem aqui ainda o campeonato em andamento, né? Falta aí o término de mais alguns jogos, só alguns times ainda... Alguns times já fizeram todos os 9 pontos, certo? Vamos botar aqui na tela. Alguns times já fizeram todos os 9 jogos, na verdade, perdão. Mas alguns ainda tem até 2 jogos para fazer, certo? A gente tem aqui, por exemplo, o Atlético Gloriense, já 9 jogos, já rebaixado. O Olímpico, já rebaixado também, né? Tem um jogo a menos, ainda vai fazer uma partida, mas já tá rebaixado, só chega a 10 pontos. Carmópolis e América de Propriá, já rebaixados também. E daqui pra cima, todo mundo tá salvo e classificado, né? Ah, não, esses times aqui de baixo vão para o quadrangular do rebaixamento, né? Não estão rebaixados automaticamente, não. Mas daqui pra frente, eles estão ainda nessa disputa, né? Nesse duelo. O Sergipe quer chegar ainda nas primeiras posições para ir direto para a semifinal e não precisar fazer esse duelo extra aqui pra gente, para disputar aí uma vaga, né, na semifinal. Os 2 primeiros vão direto para a semifinal aqui então. O Confiança tá ainda não classificado, né, nessa primeira ou segunda colocação. O Lagarto ainda tem um jogo a mais para fazer. E, pô, tá invicto ainda, o único invicto, repara. Então, estamos aí com essa configuração, né? Confiança e Lagarto lá 18 e 17 pontos. O Sergipe também tem 17 pontos, mas fica atrás nos critérios de desempate, no caso aqui o saldo de gols. Itabaiana, Dorense e Falcon fecham aí, então, esses times que vão participar desses duelos aí de repescagem, né? De quarta de final, digamos assim, enquanto Sergipe, Lagarto e Confiança ainda duelam para ver quem vai direto para a semifinal. Pulando daqui para o campeonato pernambucano, que aí a gente vai ter um duelo bem quente, digamos assim. Acho que 2 duelos bem pesados aí, né? A gente tem aqui o Santa Cruz contra o Sport e o Náutico contra o Retrô. Bons duelos, né? A gente teve na primeira fase aí se classificando Sport e Retrô diretamente para a semifinal. E aí Náutico e Santa Cruz ficam em terceiro e quarto colocado.
eu acho que com isso o Santa Cruz garante uma vaga aí já na Série D, né? Eu acho que sim. Vamos dar uma olhada, né, nisso aí. Mas também se classificando aí para o mata-mata, eu acho que sim, o Santa Cruz garante uma vaga na Série D, assim como o Retrô também, né? Mas para a Série D de 2025, né? Não de agora. Então, volta aí a conquistar uma vaga no Campeonato Brasileiro a equipe do Santa Cruz. Uma vez que o Santa torcia, se não me engano, contra o Petrolina. O Petrolina que conquistou no ano passado a vaga para a Série D desse ano. E aí o Petrolina, inclusive na Copa do Brasil, como conseguiu passar de fase e embolsou uma boa cota, pode ser que use essa cota aí para montar uma equipe para jogar a Série D. E aí a equipe do Santa Cruz, nesse ano, infelizmente fica sem divisão. Mas a partir do próximo ano também já conquista aí uma vaguinha de volta na Série D, né? A equipe do Santa Cruz, que nesse mata-mata venceu a equipe do Central e o Náutico venceu aí o Afogados. Então passaram de fase nesse último final de semana e vão para a semifinal. Jogos interessantes, né? Jogo bom de se ver, clássico, né? Santa e Sport. E é sempre interessante, eu gosto sempre de acompanhar o time do Retrô. É um time que eu acho que vem cada vez mais se consolidando, né, no cenário pernambucano e que quando engatar de vez eu acho que vai dar uma melhorada no seu quesito no cenário nacional, né, velho? Tá batendo na trave há muito tempo pra subir da Série D pra C, né, velho? Tá batendo na trave em relação a título pernambucano, tá batendo na trave em relação à Copa do Nordeste, mas o time, ele não muda de filosofia, né? É um time que sempre mantém aí a mesma característica e é interessante demais de ver esse time do Retrô, tá ligado? Então vamos ver aí o que é que o time oferece aí nesse ano. Mas falando sobre favoritismo, claro que o Sport eu acho que tá com favoritismo no duelo contra o Santa Cruz. E Retrô e Náutico, bicho, eu acho sinceramente que é um duelo bastante equilibrado, tá ligado? O Náutico é um time lá da Série C, né? Então tem até uma projeção melhor na temporada, mas o Retrô é um time de muito poder de investimento e que pode se classificar, né, velho? Esse jogo vai ser interessante de se ver. Bons duelos aí pra gente acompanhar, quem tiver condições de ver esses jogos, né? Bons duelos pra gente ver aí no Campeonato Pernambucano, velho. Vamos ver os outros aqui, Campeonato Paraibano. Vamos dar uma olhada no Paraibano aqui. A gente tem ainda rodada para acontecer, né? Mais 2 rodadas ainda praticamente, ou até 3. Alguns times têm 3 jogos para fazer. O caso do Botafogo, do 13, né? Do CSP e do Souza. Mas tem aqui os dois dos 3 principais times estão aqui nas primeiras posições, né? O Botafogo disparado, praticamente classificado já, a equipe do Botafogo, né? O Campinense que não tá conseguindo, né? Venceu o seu último jogo, mas vinha de uma sequência muito ruim e caiu na tabela de classificação. Ainda tem chance de passar a equipe do Campinense, mas tem muito time aí também que tem jogo pra fazer, né? Então, tá complicado aí para o Campinense. Muito possivelmente não vai conseguir passar de fase aí a equipe do Campinense. E aí, passando de fase, vai direto aí pra semifinal, né? Campeonato Potiguar, vamos dar uma olhada, porque o Campeonato Potiguar já teve aí, inclusive, o primeiro turno, né? A gente já teve a decisão do primeiro turno, com o América sendo campeão nos pênaltis em cima do ABC. A gente teve aí o ABC, cara, até o Douglas Esquilo, jogador que tava aqui no CSA, foi para o ABC e perde o pênalti que que dá o título, né? Ele tinha saído aqui do CSA, aqui, perdeu, Douglas Esquilo chuta pra fora.
Gol do América, Norberto converte e América é campeão. Então, esse daí foi o título do primeiro turno. E, cara, eu acho esse formato, que é um formato de certa forma legal, né, velho? Mas é um campeonato que fica bem inchado, né, em relação à primeira fase. Porque você tem aqui 6 jogos na primeira fase, no primeiro turno, e no segundo turno vão ser 4, né? Porque é o seguinte, no primeiro turno, os times de um grupo jogam entre si, em jogos de ida e volta, certo? E aí tem semifinal e final. Então, é um calendário que fica muito inchado, né? E aí, no segundo turno, são apenas 4 rodadas, porque joga contra os times do outro grupo, apenas em jogos de ida, né? E aí, cada um vai jogar 2 partidas em casa, 2 partidas fora, nesse segundo turno. Fica bastante inchado em relação a calendário, mas é um formato que me agrada, eu gosto, tá ligado? Eu acho que é um formato legal, assim. Não sei se até onde é viável, né, aplicar isso em outros estados, mas eu lembro da época que aqui em Alagoas tinha, né, primeiro e segundo turno ainda, e era assim também, né? 2 grupos, tal, jogava entre si, depois jogava contra os times do outro grupo, e era semifinal, final e tal, não sei o quê. Lembro do campeonato de 2008, que o CSA foi campeão ganhando o segundo turno e depois jogando contra o próprio Asa, né? Na finalíssima. 2006 eu lembro do CSA que foi contra o Coruripe, né, velho? Perdeu o título nos pênaltis para o Coruripe em 2006. Enfim, o Campeonato Potiguar já teve o seu primeiro campeão, né? O campeão do primeiro turno, que foi o América nos pênaltis. E aí, vamos para o Campeonato Cearense. Como é que tá aqui o Cearense? Temos aí também já semifinais definidas, né? A gente já viu aí, por exemplo, aqui agora. Quadrangular do rebaixamento. Eita porra. Nos grupos, a gente teve aí Fortaleza e Ceará sendo os primeiros colocados de cada grupo e passando diretamente para a fase de semifinal. Aí teve também aí Maracanã e Floresta passando pelo grupo A, e Iguatu e Ferroviário passando pelo grupo B. Nas quartas de final, o Ferroviário eliminou o Iguatu, o Maracanã eliminou o Floresta. E aí a gente tem as semifinais, Maracanã e Fortaleza e o Ferroviário contra o Ceará. Claro que, para mim, os 2 favoritos são Fortaleza e Ceará. E aí vamos ver o duelo na final, qual vai ser, né? Mas eu acho que passam aí para fazer o Clássico Rei na final. Os outros 2 últimos, temos aí o Campeonato Piauiense. Pra gente ver como é que tá aqui. Semifinais também definidas, né? Teve aí, esse campeonato é o seguinte, né? Jogam aqui entre eles, entre os times do mesmo grupo. E aí na segunda fase passa todo mundo. Os eliminados na segunda fase aí vão olhar em relação à pontuação para definir quem será o rebaixado, né? E aí vamos olhar aqui pela pontuação, né? Coriçaba e Picos, no caso, tem as menores pontuações, né? E aí na segunda fase, Coriçaba foi eliminado, muito provavelmente rebaixado, o Picos também, muito provavelmente rebaixado. Mas aí a gente teve também já aí as classificações acontecendo, né? E aí vamos ter o River contra o Parnaíba e o Oeirense contra o Altos. São aí as semifinais do Campeonato Piauiense. Fluminense eliminado, né, para o Altos aqui. Fluminense que vinha há muito tempo crescendo nesse cenário piauiense, né? Mas agora acaba sendo eliminado, né? E aí agora a gente tem as semifinais definidas. E por último, o Campeonato Maranhense. Campeonato Maranhense, aí agora também na primeira fase ainda são 2 turnos, né? Então tem mais 4 rodadas ainda do primeiro turno para acontecerem.
Mas a gente tem aqui, mais uma vez, o Maranhão sendo o líder do campeonato, assim como foi no ano passado. Temos aí o Sampaio Corrêa na vice-liderança, os dois aí já estão classificados, né, praticamente. O Maranhão matematicamente classificado, né, porque com 4 jogos são só 12 pontos em disputa. O Motoclube só chega então a 23 pontos, tá? Então, classificado já a equipe do Maranhão. O Sampaio Corrêa tá a pouco, né, pra se garantir também. Quem tá devendo é a equipe do Motoclube, né? Nos últimos 3 jogos ganhou 2 aí, mas tá ainda perigando, né? E o Motoclube pega jogos difíceis aí. Na 11ª rodada joga contra o Tum Tum, que é um duelo direto. Depois tem o jogo contra o Coriçaba. Não, Cordino. Coriçaba é de outro estado. Se não me engano, é da... Então é Paraíba ou é Rio Grande do Norte, não tô lembrado. Mas joga contra o Cordino, que é um jogo que dá pra vencer. Mas depois tem 2 clássicos. Um clássico contra o Sampaio Corrêa e o outro contra o Maranhão. Vai ser pesado. Mas todo mundo vai ter jogo difícil, né? O Sampaio Corrêa joga contra o Maranhão também. E também joga contra o Imperatriz. Duelos diretos aí para o Sampaio Corrêa. Mas também o Motoclube tem esse duelo direto contra o Tum Tum, que pode fazer com que o time entre aqui de vez, né, na zona de classificação. Então tem aí também essa possibilidade a equipe do Motoclube. E esse é o Campeonato Maranhense, que ainda está aí na sua fase de grupos, certo? Então acompanhamos aí todos os campeonatos estaduais aqui do Nordeste, passando aí nossa visão aí para vocês.